Você pode viver uma vida inteira e nunca ver um milagre. Pode orar com fervor, jejuar, acreditar e ainda assim se ver preso no mesmo quarto escuro, ouvindo o eco da própria voz pedindo socorro. E então começa a suspeitar. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que o universo me condenou à escassez? Mas o problema, talvez, não seja a ausência de milagres, e sim sua incapacidade de reconhecê-los. Milagres financeiros não caem do céu como moedas jogadas de um balde divino. Eles são convocações invisíveis, forças que se movem quando você se alinha com leis espirituais e mentais, que regem tudo, mesmo o que você chama de sorte. Napoleon Hill escreveu: "O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar." Palavras poderosas, mas que sozinhas são apenas tinta no papel. Elas se tornam vivas quando você as funde com fé real. E aqui não estou falando da fé de domingo, aquela que só aparece no banco da igreja. Falo da fé ardente, que queima mesmo quando o mundo está gelado. A fé que constrói pontes sobre abismos de dívidas, que transforma mendigos em construtores de impérios. A promessa aqui é clara: há milagres financeiros prontos para serem atraídos à sua vida, mas eles só respondem a um tipo específico de energia, uma fé convicta, ativa, fundamentada em princípios eternos e aplicados com precisão mental. Não basta pedir, é preciso se tornar digno da resposta. Jesus disse em Marcos 11:24, "Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá." Mas você crê de verdade? Ou apenas repete versículos como mantras vazios, esperando que algo mude sem mudar nada dentro de si? Você vai entender por que a fé é uma chave que precisa de uma mente disciplinada para girar. Porque há pessoas pobres dentro da igreja há décadas e milionários ímpios vivendo em abundância. A fé por si só não é mágica, é código. E Napoleon Hill decifrou esse código com a precisão de um profeta moderno. Neste vídeo, você vai mergulhar na conexão entre espiritualidade e riqueza. Vai enxergar os bloqueios invisíveis que sabotam sua colheita. Vai confrontar crenças herdadas que são como âncoras presas ao tornozelo da sua prosperidade. Vai aprender a orar com ação, acreditar com direção, desejar com estrutura. Não estamos falando de loteria celestial, mas de uma engenharia espiritual que, quando ativada, faz portas se abrirem onde antes havia muros. A primeira imagem é essa. Você está diante de um cofre gigantesco. Lá dentro estão os recursos que resolveriam sua vida inteira. Só que o cofre não abre com força, nem com desespero. Ele responde a uma sequência exata, uma combinação que mistura fé, foco e disciplina mental. E você nunca vai descobri-la enquanto continuar olhando para o céu, esperando que o cofre se abra sozinho. A partir de agora, você vai enxergar que milagres não são acasos, são respostas. E respostas só chegam para quem sabe perguntar certo. Napoleon Hill não era um pastor, não era um profeta, mas entendeu como poucos os mecanismos invisíveis que movem o mundo material. Em Pense e Enriqueça, ele expôs o funcionamento oculto da fé, não a fé doutrinária, mas a fé como força criadora, como motor da mente humana conectada ao divino. Ele foi escolhido por Andrew Carnegie para desvendar o segredo da riqueza dos homens mais poderosos do mundo. E o que descobriu não foi uma fórmula matemática, mas uma verdade espiritual disfarçada de técnica mental. Aquilo que você acredita com força emocional, inevitavelmente se manifesta. A fé, quando combinada com o desejo ardente, se torna uma ordem enviada ao universo. Ou como os antigos diriam, uma súplica atendida por Deus. Mas Hill também alertou: fé sem ação é ilusão, e desejo sem propósito é combustão inútil. É por isso que tanta gente boa continua pobre, porque aprenderam a acreditar sem agir,
a desejar sem planejar. Colocaram Deus como um caixa eletrônico divino e esqueceram que até o maná no deserto tinha regras. Caía de dia, estragava à noite e não podia ser acumulado além da medida exata. A fé verdadeira exige alinhamento, exige responsabilidade. Como está escrito em Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Quantas orações mortas você já fez? Quantas promessas você mesmo sepultou por falta de atitude? Napoleon Hill não falou em anjos nem em milagres como você entende, mas descreveu com precisão o processo pelo qual milagres se tornam inevitáveis. A mente humana focada, carregada de fé, sustentada por um propósito definido e movida por ação contínua. E por que você precisa assistir isso até o fim? Porque sua mente ainda está poluída. Porque há sementes de escassez plantadas em cada canto do seu pensamento. Porque mesmo sem perceber, você teme o dinheiro, rejeita o sucesso e sabota cada milagre que tenta se aproximar. O mundo está cheio de pessoas que rezam por abundância com a alma de quem espera punição. Elas confundem humildade com pobreza, confundem fé com passividade, acham bonito sofrer e chamar isso de espiritualidade. Acham que quanto mais se humilharem, mais agradam a Deus. Mas o que disse Jesus em João 10,10? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso inclui o espírito, sim, mas não exclui o pão. A fé que não se manifesta no mundo físico é fé mutilada. A espiritualidade que só funciona no altar, mas não paga uma conta, é uma gaiola dourada. E você talvez esteja preso nela. Por isso, neste vídeo, cada bloco vai servir como um martelo para quebrar essa prisão mental. Vai doer, vai desafiar, mas ao final, se você permitir, verá que os milagres não estavam ausentes, você é que estava cego. Você já reparou como a escassez tem cheiro? Um ambiente onde falta dinheiro tem um odor específico. Não é só o mofo das contas acumuladas, é o ar pesado de quem perdeu a esperança. É o ranger do ventilador velho tentando refrescar um quarto onde o calor da ansiedade nunca some. E ali, nesse espaço sufocado, mora um espírito silencioso, o da resignação. Você olha em volta e vê os sinais. Paredes descascadas, móveis remendados, comida contada, sonhos arquivados. E então começa a achar que isso é normal, que a vida é assim mesmo, que poucos têm o privilégio da abundância e que a maioria foi feita para sobreviver, não para prosperar. Mas isso é uma mentira implantada. A pobreza, quando aceita como destino, vira uma prisão psicológica, uma cela sem grades visíveis. A mente se adapta à escassez como um prisioneiro se adapta ao escuro. Começa a andar curvado, a pensar pequeno, a pedir pouco. Você diz que é humildade, mas é medo. Diz que é contentamento, mas é conformismo. Você acredita em milagres, mas só para os outros. E é nesse ponto que os milagres começam a morrer. Napoleon Hill chamaria isso de fracasso silencioso, aquele estado onde a pessoa ainda respira, mas já não sonha. Ela trabalha, paga contas, vai à igreja, sorri, mas por dentro está apática. Tornou-se um zumbi funcional, vivendo em piloto automático. A fé virou hábito, as orações, ruído. E o medo do fracasso é tão grande que ela nem tenta mais. Mas pergunte-se, onde foi que sua alma parou de lutar? Você se lembra do momento exato em que começou a se convencer de que não conseguiria mais? Lembra quando trocou um sonho por uma desculpa plausível? Talvez tenha sido depois de uma demissão, de uma dívida impagável, de uma traição que drenou sua energia. E aí você escolheu sobreviver, escolheu a segurança do pouco. Só que o pouco também é um risco. Porque viver no mínimo corrói a alma. Você se habitua ao apertado,
mas nunca se sente pleno. Come um arroz com ovo todo dia e agradece, mas lá no fundo há um grito preso: eu queria mais! E esse grito, abafado pelo medo, é o que impede o milagre. A fé que move montanhas não nasce da conformidade, mas da revolta sagrada. É quando você olha a sua realidade e diz: isso aqui não é tudo o que Deus tem para mim. É quando você decide que não vai mais aceitar viver acorrentado por dívidas, limitado por crenças, amarrado a medos. É quando você deixa de orar como vítima e começa a declarar como quem sabe que tem autoridade. Porque os céus respondem não ao desespero, mas à convicção. E é aí que a fé, segundo Napoleon Hill, começa a produzir resultados. Quando ela deixa de ser uma ideia abstrata e se torna um estado interno de certeza inabalável. Você não espera que as coisas melhorem, você as cria, você molda sua realidade com pensamentos dirigidos, emoções intencionais, ações precisas. Você se torna o canal por onde o milagre flui. Mas enquanto você mantiver a mente presa nas grades da sobrevivência, não importa quanto ore, você continuará cego às oportunidades. Porque milagre não é mágica. Milagre é reconhecimento. E o primeiro passo é perceber que a escassez não é divina, é programada. Olhe bem para sua rotina. Veja como você se levanta, como toma seu café, como encara o espelho. Tudo parece normal, mas existe um padrão, um código invisível operando em segundo plano. E esse código foi instalado há muito tempo sem que você percebesse. Desde cedo, ensinaram você a temer o dinheiro. Disseram que ele é sujo, perigoso, que afasta as pessoas de Deus. Mostraram figuras de ricos corruptos e pobres piedosos. Repetiram frases como: mais vale um pobre honesto do que um rico arrogante. Condicionaram sua alma a associar riqueza com culpa e escassez com virtude. Só que isso é um evangelho distorcido. O verdadeiro milagre financeiro começa quando você reprograma sua mente para aceitar que a abundância é uma expressão da graça, não da ganância. Quando entende que ter mais não significa ser menos espiritual, mas mais capacitado para servir, construir, transformar. Mas essa transição não é suave, ela exige rupturas internas, porque dentro de você existem duas forças, uma que deseja romper os limites e outra que quer manter tudo como está. A primeira sonha com liberdade, com impacto, com plenitude. A segunda se alimenta de medo, dúvida, culpa. E essa segunda voz é sutil. Ela veste a roupa da prudência, do bom senso, da realidade. É ela que diz: não dá para viver de propósito, você tem contas a pagar. É ela que sussurra: milagres são raros, não conte com isso. É ela que ri quando você tenta algo novo e depois murmura: eu te avisei. E toda vez que você escuta esta voz, você aborta um milagre. Napoleon Hill diria que essa é a autossugestão negativa, comandos mentais que você mesmo repete até que se tornem leis internas. E quando essa programação está ativa, nenhum milagre pode se instalar, porque sua mente está fechada, porque sua fé está encoberta por uma camada espessa de crenças limitantes. Você acredita em Deus, mas não acredita que Ele agiria através de você. Mas veja o que diz Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Sua realidade externa é reflexo do que você cultiva no invisível. E se os seus pensamentos são pequenos, seus milagres também serão. Quer a verdade? Muitas vezes o céu já respondeu. O que falta é você se tornar alguém capaz de sustentar a resposta. Você diz: quer uma vida próspera. Mas será que consegue administrar R$1.000 sem ansiedade? Você diz: quero ser usado por Deus para impactar o mundo. Mas ainda tem medo de se expor, de vender, de se posicionar. Você diz: quero minha independência financeira, mas continua dependente da opinião dos outros, da validação externa, do salário fixo como única fonte.
Enquanto você não quebrar esse espelho rachado, continuará vendo um reflexo distorcido de si mesmo. Continuará se achando pequeno demais, indigno demais, incapaz demais. E assim, a promessa de Deus vira um eco distante e a fé se transforma em ritual vazio. O milagre não falha. Quem falha é a mente que não consegue recebê-lo. É por isso que o primeiro milagre não é receber, é enxergar. E só enxerga quem tiver coragem de olhar para dentro e arrancar, uma a uma, as raízes da escassez, com lágrimas, com raiva, com fé. Porque essa não é uma guerra contra o mundo, é contra a programação invisível que transformou o extraordinário em exceção. E você não foi criado para exceções, foi criado para expressão. A chave é essa. Fé aplicada com precisão mental se transforma em canal de manifestação financeira. Não se trata de pedir e esperar, trata-se de pensar com estrutura, crer com intensidade e agir com disciplina. É aqui que o pensamento de Napoleão Hill se conecta com os ensinamentos bíblicos. Ambos falam sobre a aliança entre mente e espírito, entre intenção e resultado. Hill dizia que fé é o elemento químico que, quando combinado com o pensamento, ativa a mente subconsciente. Ou seja, fé é combustível. Mas sem um motor preparado, ela explode em desespero ou se dissipa em ilusão. E o motor, aqui, é o pensamento direcionado, treinado, alinhado com propósito. Pense nisso como um templo. Fé é o fogo sagrado, mas a mente é o altar. Se o altar está sujo, quebrado, mal construído, o fogo se apaga. Não adianta pedir milagres com uma mente poluída por medo, dúvida e preguiça. O milagre até tenta se aproximar, mas encontra uma casa em ruínas e se afasta. A mente precisa estar pronta, precisa se tornar solo fértil para que a semente da fé floresça. Isso exige limpeza interna, quebrar paradigmas, abandonar vitimismo, perdoar dívidas emocionais e, acima de tudo, exige disciplina. É aqui que muitos falham, porque foram ensinados a ver a fé como um ato emocional, não como um sistema. Mas olha o que disse Jesus em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é mentalidade, é alinhamento com uma ordem superior. Justiça aqui não é julgamento, é retidão de propósito. É quando seus pensamentos, suas palavras e suas ações estão em coerência com um desejo legítimo e elevado. Napoleão Hill chamou isso de propósito definido, um objetivo claro, carregado de fé, blindado contra distrações. Quando você define isso e treina sua mente para se manter fiel ao caminho, mesmo diante do caos, os milagres começam a surgir como coincidências, mas são resultados. Porque milagre, quando analisado de perto, é só um fenômeno que ainda não foi entendido pela lógica. Mas ele responde à frequência certa. E fé é frequência. Você já percebeu como pessoas com fé inabalável parecem atrair oportunidades? Como portas se abrem para elas de forma quase mágica? Não é mágica, é mentalidade. É o espírito movendo a matéria através de um canal limpo e ativo. Você pode se tornar esse canal, mas primeiro precisa matar o velho eu, aquele que vive de medo, de desculpas, de culpa. Precisa enterrar a identidade da escassez e renascer com um novo nome. O nome de alguém que acredita, deseja e age como quem já é abençoado. Isso não é arrogância, é alinhamento. Porque enquanto você continuar pedindo permissão para prosperar, continuará sendo ignorado pelo milagre. Milagres não respondem a súplicas fracas. Eles atendem a comandos feitos com autoridade, com clareza, com fé. Hill descreveu isso com exatidão. Quando você mistura desejo com fé, você cria um estado de espírito onde nenhuma dúvida pode existir. E é nesse estado que o impossível se curva. Então entenda, o verdadeiro milagre financeiro começa dentro, não no bolso,
mas na mente que parou de mendigar e começou a comandar com sabedoria. Esse é o ponto de virada. E daqui em diante, tudo muda. Agora que você entendeu o ponto de virada, é hora de descer ao campo de batalha. A partir deste momento, você vai conhecer os 7 sinais de que sua mente ainda bloqueia os milagres financeiros, mesmo que sua boca declare fé. Esses sinais não são óbvios. São como rachaduras silenciosas numa estrutura aparentemente firme, mas é por essas frestas que os milagres escorrem. 1. Você sente culpa ao desejar mais. Quando pensa em ganhar muito dinheiro, sente um aperto no peito. Uma voz interna diz: "Para ter tudo isso?" Essa é a culpa espiritualizada, um implante mental que associa riqueza a egoísmo. Mas veja, desejar abundância não é a idolatria. Idolatria é amar o dinheiro mais do que a missão. O problema não é querer muito, é querer sem propósito. 2. Você confunde fé com espera passiva. Ficar parado esperando que algo caia do céu não é fé, é superstição. É covardia disfarçada de espiritualidade. Jesus curava quem vinha até ele com atitude. Bartimeu gritou. A mulher do fluxo tocou. O centurião pediu com ousadia. Todos agiram. A fé que transforma precisa se mover. Se sua vida está estagnada, talvez sua fé esteja parada. 3. Você repete mantras negativos sem perceber. Dinheiro não dá em árvore. Quem nasce pobre morre pobre. Rico não vai para o céu. Cada frase dessas é uma oração contrária ao milagre. São feitiços cotidianos. E o pior, são ditos em tom de brincadeira, como se fossem inocentes. Mas seu subconsciente não tem senso de humor. Ele grava e obedece. 4. Você pensa mais nas contas do que nas possibilidades. Sua mente está condicionada a pagar dívidas, não a criar soluções. Você acorda já calculando o que falta, não o que pode ser gerado. E o universo responde à sua atenção. Se sua energia está sempre voltada para o problema, o milagre não encontra espaço para agir. Porque milagres precisam de fé, não de foco na falta. 5. Você rejeita oportunidades por medo de parecer ganancioso. Quantas vezes você recuou de uma chance legítima de crescer por medo de ser criticado? Quantas portas fechou por autoproteção? Isso é autocensura espiritual. É querer agradar aos outros mais do que honrar seu chamado. Jesus foi odiado, Paulo foi preso. Se sua fé não te expõe, ela não te transforma. 6. Você trata dinheiro como algo sujo ou secundário. Já disse frases como: "Não ligo para dinheiro". Cuidado, você pode estar profanando uma ferramenta divina. O dinheiro é neutro, ele apenas amplia quem você já é. Um coração bom com dinheiro pode alimentar multidões. Um coração amargo, mesmo com fé, continua estéril. Tratar o dinheiro como sagrado é reconhecer seu papel no propósito. 7. Você acredita que prosperar é para os outros. Olha vídeos, ouve testemunhos, lê histórias. Mas lá no fundo pensa: isso não é para mim. Essa é a raiz mais profunda. É a identidade de escassez. Enquanto você não quebrar essa crença, continuará rejeitando bênçãos. Porque o milagre exige um novo eu. Alguém que se veja como digno, capaz e chamado para prosperar. Esses 7 sinais não são julgamentos, são espelhos. E talvez, agora, você esteja se vendo de verdade pela primeira vez, com todas as suas contradições internas, com a fé que prega milagres e a mente que os impede, com o coração que deseja, mas os hábitos que sabotam. Mas enxergar é o começo da libertação, porque a partir daqui, você pode decidir: ou continua preso ao que sempre acreditou, ou começa a reprogramar sua mente para o extraordinário.
E se você escolher o segundo caminho, os próximos blocos serão sua cartilha de reconstrução. Tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, milagre por milagre. Chegou o momento de inverter o fluxo, de parar de pedir e começar a provocar, de sair do papel de mendigo espiritual para o de herdeiro que toma posse. Porque se milagres financeiros são reais, e são, então existem comportamentos, atitudes e posturas que os atraem com força quase magnética. Napoleão Hill os chamou de hábitos mentais da fé aplicada, e a Bíblia os chama de frutos da obediência. Ambos falam de um mesmo caminho: agir como quem já tem, pensar como quem já venceu, decidir como quem já possui. Aqui estão 7 atitudes que ativam o terreno para milagres financeiros se manifestarem em sua vida com consistência. 1. Visualizar com detalhe e emoção. A mente não distingue o real do intensamente imaginado. Quando você visualiza com frequência, emoção e clareza, envia uma ordem ao subconsciente. Hill ensinava isso como autossugestão criativa. Não é apenas sonhar, é criar um ambiente interno que torna o milagre inevitável. É o que Paulo descreve em Romanos 4,17, quando fala do Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Você deve fazer o mesmo. 2. Declarar com autoridade. Palavras criam mundos. Em Gênesis, Deus criou dizendo: e você carrega esse DNA criativo. Comece o dia declarando: a abundância me persegue, as oportunidades me reconhecem. Sou provedor e canal de bênçãos. Essas não são frases vazias, são comandos que moldam sua atmosfera espiritual. 3. Planejar com ousadia. Milagres financeiros não se manifestam no caos, você precisa de estrutura. Hill dizia que um desejo sem plano é apenas fantasia. Pegue um caderno. Escreva metas, crie datas, divida em etapas. Deus é Deus de ordem, e o céu abençoa quem honra o tempo com organização. 4. Agir mesmo sem garantias. A fé só se prova no escuro. É fácil dizer que crê quando tudo está indo bem, mas a fé genuína é a que compra o barco antes da chuva, que constrói a arca sem ver nuvem no céu. Cada passo dado em obediência gera movimento espiritual. Você não será guiado enquanto estiver parado. 5. Honrar o pouco com excelência. Você quer grandes recursos, mas despreza os pequenos. Vive reclamando do emprego atual, do salário que tem, dos clientes que atendem. Mas veja o que diz Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. O céu observa como você trata o que tem antes de liberar o que deseja. 6. Cercar-se de fé ativa. Ambiente é alimento. Se você anda com céticos, recebe veneno disfarçado de conselho. Se consome conteúdo negativo, sua fé vai sendo drenada gota a gota. Hill era categórico. Evite os assassinos de sonhos. Proteja sua mente, selecione suas vozes, construa um ecossistema espiritual onde o milagre possa respirar. 7. Semear com intencionalidade. Milagre financeiro é resultado de ciclos, e todo ciclo começa com semente. Não se trata apenas de dinheiro, mas de tempo, energia, conhecimento. Quando você semeia onde há propósito, ativa uma lei eterna. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lucas 6:38. O problema é que muitos querem colher onde nunca plantaram. Essas atitudes não são truques, são fundamentos. Aplicados com constância, eles mudam não só sua vida financeira, mas sua identidade. Você começa a pensar como quem tem acesso. Fala como quem tem herança. Anda como quem foi escolhido. E quando isso acontece, o céu responde. Porque o milagre, antes de ser uma intervenção, é um reflexo. Você pode ter passado a vida inteira acreditando que milagres financeiros são raros, que só acontecem com os escolhidos, que dependem de uma permissão divina misteriosa.
Mas a verdade é que milagres financeiros não são privilégios, são respostas à preparação. Eles seguem leis espirituais tão exatas quanto a gravidade. A diferença é que poucos as conhecem e menos ainda as aplicam. Agora você vai conhecer 3 verdades ocultas que sabotam milagres financeiros na vida da maioria das pessoas. Verdades que ninguém ensina no púlpito, que poucos autores espirituais ousam dizer, mas que Napoleão Hill sussurrou em suas entrelinhas e que as Escrituras confirmam com severidade. 1. Deus não abençoa quem evita responsabilidade. Você ora por mais, mas foge do peso que o mais traz. Quer dinheiro, mas não quer aprender a gerir. Quer liberdade, mas não quer disciplina. Quer ser usado por Deus, mas não quer corrigir seu caráter. A bênção sempre vem com um fardo, sempre exige maturidade para sustentar. É por isso que muitas vezes Deus retém aquilo que você pede, não por castigo, mas por misericórdia, porque se te desse agora, você destruiria tudo com sua imaturidade. Napoleão Hill afirmou: o mundo não paga pelos desejos vagos, ele recompensa os planos claros, sustentados por ação persistente. E a Bíblia ecoa essa ideia em Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Milagre sem preparo vira maldição. 2. O dinheiro revela sua teologia real. Você pode citar versículos, cantar louvores, frequentar cultos, mas o modo como lida com o dinheiro revela o que você realmente crê. Gasta impulsivamente? Não confia na provisão. Acumula com avareza? Não crê na fonte inesgotável. Rejeita ganhos maiores? Crê que ser pobre é mais santo. O dinheiro é espelho. Ele mostra se sua fé é madura ou infantil, se seu coração é livre ou controlado, se sua mente está renovada ou ainda acarrentada. Por isso, Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre oração e céu juntos, porque ele sabia, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. 3. O céu só multiplica o que você honra. Você não pode esperar colheita onde há desprezo. Muitos tratam dinheiro com negligência. Perdem tempo, desperdiçam dons, enterram talentos e depois perguntam por que o milagre não chega. Mas veja o que aconteceu com o servo que enterrou o talento. Foi chamado de mau e negligente e o pouco que tinha foi tirado. Napoleão Hill falava sobre isso sem linguagem religiosa. Você deve assumir o controle de sua mente. Você é o único que pode. E essa é a honra suprema, dominar sua vida interna para que o externo obedeça. Essas verdades são duras porque quebram a ilusão. Mostram que o milagre não está preso no céu, mas em você. Que a fé não é só oração, mas preparação. Que o Espírito Santo, sim, é consolador, mas também é estrategista. Você tem pedido alívio quando deveria estar pedindo estrutura. Tem orado por portas abertas, mas caminha sem direção. Tem desejado chuva de bênçãos, mas com um celeiro vazio. E Deus, em sua justiça, não desperdiça recursos. Ele só derrama onde há vasos limpos e prontos. O milagre financeiro virá, mas virá na medida em que você se torna alguém que o sustenta sem se perder. Porque o propósito de tudo isso não é que você apenas enriqueça,
é que você manifeste a abundância como testemunho, que viva como prova viva de que fé bem aplicada gera frutos visíveis, que seja luz no escuro, pão no deserto, resposta onde só havia silêncio. Você já entendeu? O milagre não falha, o que falha é a estrutura. E agora, resta apenas uma pergunta. Você está pronto para parar de mendigar e começar a governar? Governar seus pensamentos? Governar sua boca? Governar sua vida? Porque o milagre não atende quem repete promessas, ele atende quem se posiciona como herdeiro. Você não foi chamado para a margem, foi chamado para liderar, para possuir as portas, para ser resposta em tempos de crise. Mas enquanto seu discurso for de servo ferido, nunca terá o coração de um rei. Mude o discurso, mude a mente, mude o destino. Inscreva-se. Comente agora, eu tomo posse. Compartilhe com quem ainda vive de restos. A fé só ativa o que é declarado, e o silêncio nunca gerou multiplicação. Chegamos ao fim, mas isso, na verdade, é só o começo, porque agora você carrega a semente, e semente que foi despertada nunca volta a dormir. O velho você, que culpava o sistema, que se escondia atrás da fé sem ação, que orava com medo, já não existe mais. Em seu lugar, nasce alguém perigoso, alguém que entende o jogo, alguém que reconhece as engrenagens invisíveis que ligam fé e riqueza, espírito e matéria. Napoleão Hill apontou o mapa, a Bíblia revelou o código. Você, agora, tem a chave. Use-a. Construa um altar na mente, acenda o fogo da fé ativa, honre cada centavo como profecia. E lembre-se, o próximo nível exige outra identidade, exige outra fé, exige outra mente. Você está pronto?